Você concorda que igreja e Estado são coisas diferentes? Que as duas coisas não podem se relacionar? Que o Estado precisa ser laico, livre, sem nenhuma religião oficial? Pois é, houve um tempo em que a igreja se tornou a igreja oficial do governo, a igreja imperial. E essa relação de intimidade trouxe grandes consequências para o cristianismo. E esse é o tema do nosso quinto episódio da série Café e Palavra. Se liga aí! Durante todos os primeiros episódios da série, vimos os 300 anos em que a igreja sofreu muito, sofreu perseguições, sofreu retaliações, mas agora a igreja estava livre, pois após a conversão de Constantino, a igreja pôde desfrutar de um momento de paz, de crescimento, e se tornou a igreja oficial do império. Porém, isso trouxe algumas outras consequências junto. Constantino, no ano 324, ao se tornar imperador de todo o Império Romano, queria ter um relacionamento íntimo com a igreja e acabou ditando algumas regras e normas. Ele mesmo se denominava bispo dos bispos, pois queria trazer a ordem e dizia que a religião, o cristianismo, seria o cimento de todo o Império Romano. O cristianismo agora deixa de ser perseguido. Por 300 anos os cristãos sofreram com as perseguições. Mas agora, após a conversão de Constantino, a igreja se torna livre. Livre para pregar o evangelho, livre para crescer, livre para prosperar. E Constantino, com essa íntima relação com a igreja, cria alguns decretos que dá poder para a igreja. A igreja agora passa a tomar decisões que fazem parte da rotina do Império Romano e acaba tendo um poder de influência sobre as decisões do Império. Muitos cristãos, ou quase todos, acreditavam que essa mudança no rumo da igreja foi obra de Deus e que Constantino foi usado. A igreja começou a ter muita simpatia com o imperador. Porém, muitos questionaram Constantino se ele se converteu de verdade ou foi apenas uma estratégia política para fins de poder. Porém, esse não é o foco. Mas muitos historiadores afirmam que a fé que Constantino praticava era verdadeira, que ele teve realmente uma experiência com Deus, ele amava o cristianismo, sua mãe era cristã. Esse é um debate complicado, mas Constantino teve um papel fundamental no crescimento da igreja, com a criação de templos e muitas outras coisas. Além da liberdade após 300 anos, outras mudanças foram nos cultos. Por 300 anos, os cristãos se reuniam em locais não públicos, em casas, em tendas, por medo de represálias do império. Mas agora eles estão livres para pregar a palavra. Então começam a surgir grandes construções, grandes basílicas, grandes templos. O imperador agora faz parte da igreja. Então a igreja precisava de uma estrutura no padrão do império para agradar todos os poderosos do governo. A igreja sempre foi protagonizada por pessoas pobres que buscavam a esperança no cristianismo. Porém, agora a igreja se torna oficial, a igreja se torna imperial. O próprio imperador vira cristão. As elites do império começam a fazer parte da igreja. As riquezas começam a ser vistas como bênção divina, as liturgias são mudadas, incensos são colocados nos cultos e os ministros começam a usar novas vestimentas. Houve uma grande mudança naquela comunidade que se reunia para pregar o evangelho de forma simples, em suas casas, em suas tendas. Agora tudo estava mudado. A igreja começou a ficar elitizada. Os poderosos estavam cada vez mais envolvidos com a igreja e a igreja estava cada vez mais envolvida com o império. A igreja começou a adotar costumes e valores do Império Romano e o próprio imperador ditava as regras e a hierarquia da igreja. A porta estreita que Jesus disse parece que agora se alargou. Agora muitos faziam parte da direção da igreja. Muitos viam Constantino com bons olhos, mas devido a todas essas mudanças, muitas pessoas começaram a reagir. Devido a todo esse controle que o império tinha sobre a igreja, levou a muitas reações que iam contra essa teologia imperial de controlar corações e mentes. Uma dessas reações foi o monasticismo, a religião dos monges, que acreditavam e defendiam que o cristianismo precisava voltar à sua forma original de simplicidade. E acreditavam que essa teologia imperial
ia contra as raízes do cristianismo, que era de pessoas simples e humildes. Outros movimentos também surgiram, como o donatismo, o arianismo e outros movimentos. Mas isso é um tema para o nosso próximo episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!